Voltamos com a notícia de frente. Com o início da vacinação contra a Covid-19, começaram a circular muitas notícias falsas sobre o assunto. Algumas pessoas até se aproveitando do momento para aplicar golpes. A Nayana Bricá traz agora algumas orientações importantes para você não virar uma vítima no meio da vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá recebeu a denúncia de que estariam enviando mensagens para as pessoas pedindo dados pessoais para que elas se cadastrem para receber a vacinação. É importante esclarecer que o único meio de fazer o cadastramento ou então o pré-agendamento para receber a vacina contra a Covid-19 é o site da Prefeitura de Cuiabá. A gente está agora com o representante da Secretaria Municipal de Saúde que tem mais informações. Essas mensagens começaram a circular, isso seria uma forma de golpe, de aplicar algum golpe na população? Exatamente. A Prefeitura Municipal, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, ela reforça, para a população que tome muito cuidado com essas fraudes que estão acontecendo. As pessoas estão entrando em contato via mensagem, para tentar obter dados, fraudando assim, esses dados dessas pessoas para tentar aplicar alguns golpes. Então a gente reforça que somente pelo site da Prefeitura está fazendo toda essa questão do agendamento. Esses agendamentos são realizados sem nenhum contato de mensagem ou ligação para esses usuários. Nas mensagens é possível a gente identificar que as pessoas utilizam o nome de uma pasta que nem existe, Ministério Público da Saúde. A gente sabe que existe o Ministério da Saúde e o Ministério Público, que são órgãos diferentes. Isso seria uma forma de colher os dados pessoais das pessoas para posteriormente aplicar golpes? Sim, as pessoas elas usam todas as artimanhas possíveis para tentar aplicar o golpe. Nessa ficou bem evidente que seria fraude porque não existe aquela denominação, aquela nomenclatura que ela usou naquele tipo de mensagem. E é importante também a gente ressaltar que o único local de vacinação para a Covid-19 aqui na capital é o Centro de Eventos do Pantanal. Como vocês podem ver que nessa etapa estão recebendo os idosos aqui para serem vacinados. São somente idosos com idade a partir de 85 anos. Não adianta quem tem menos de 85 anos tentar se cadastrar para vacinar, que infelizmente não vai conseguir, já que a Secretaria ela depende das doses serem enviadas pelo Ministério da Saúde para dar continuidade a essa vacinação. A gente conversou também com algumas pessoas que receberam mensagens e que se atentaram a essas fake news que estão circulando. A gente tem que ficar atenta, não pode ir por qualquer informação que chega por celular, Infelizmente, Mas eu vim acompanhando, há tempo eu venho acompanhando isso tudo e sempre tendo certeza de onde que eu estava entrando, Eu recebi mensagem avisando dos golpes, só avisando dos golpes. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Márcio, em relação ao horário de funcionamento aqui do Centro de Eventos? O Centro de Eventos, a gente começa o atendimento a partir das 7 horas, a nossa equipe já está a postos aqui. A gente sabe que das 7 horas em diante já estão chegando o público, os usuários, todos aqueles que foram agendados, e finalizando até as 22 horas. Uma média de quantas pessoas, quantos idosos estão sendo atendidos aqui diariamente? Nessa primeira etapa, no dia 1, hoje é o nosso primeiro dia de vacinação dos idosos, nós temos cerca de 650 a 700 idosos que fizeram o agendamento, completaram o seu agendamento e estão aptos para estar vacinando hoje aqui. Em relação aos idosos acamados, aqueles que não têm condições de vir até o Centro de Eventos do Pantanal, como vai ser o procedimento para a vacinação deles? Todos esses idosos eles estão sendo cadastrados via Unidade Básica de Saúde. E posteriormente será uma equipe especializada da Secretaria Municipal de Saúde que estará indo até as residências desses acamados para estar aplicando essa injeção, a imunização, no caso. O indicado, então, é que o responsável pelo idoso entre em contato ou vá até a unidade de saúde mais próxima. Exatamente. Se vocês têm um idoso acamado com restrição acima de 85 anos, que é essa etapa que nós estamos seguindo agora, procure uma unidade básica de saúde mais próxima da sua residência e solicite o cadastramento para que posteriormente essa pessoa possa estar recebendo uma equipe em sua residência para estar posteriormente fazendo o processo da imunização.
Obrigada. Então, reforçando, o Centro de Eventos do Pantanal funciona de domingo a domingo, recebendo aqui as pessoas que estão autorizadas a receberem uma dose da vacina contra a Covid-19. As imagens são de Agnaldo Gomes, com apoio técnico de Francisco Borges, Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. E olha, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse no Senado que todos os brasileiros deverão estar vacinados até o fim do ano. Vocês querem comentar um pouquinho essa antes? Só para lembrar aí de uma crítica, né, do secretário de Saúde, a Nayana Bricá mostrava aí o trabalho de vacinação, e o secretário de Saúde do Estado, ele está criticando a postura aí dos prefeitos de Cuiabá e de Várzea Grande nessa questão da vacinação. O que Gilberto Figueiredo diz é o seguinte: alguns municípios estão adiantando o grupo de vacinados para pessoas com menos de 90 anos. Isso não é a orientação do Ministério da Saúde e pode ter consequências na dispensação das doses, afirmou o secretário. Segundo Figueiredo, é preciso seguir a orientação do governo federal, pois cada remessa de vacinas é enviada para atender um grupo específico, né? Aí o Estado também, de repente, pode ajudar aí a dar alguma contribuição, né, em relação aos fura-filas também, não é isso? E o Estado também pode contribuir, respondendo lá ao Observatório Social de Mato Grosso sobre as mortes lá em Sinop, nas UTIs, né, que foram mais de 90. E aí o seguinte, o Observatório Social, nós entrevistamos a presidente essa semana no Jornal do Meio-Dia, falou: olha, não são 90% que morreram, não, morreram 100% lá no Hospital Público de Sinop. E aí? E aí? Faz um tempão essa denúncia, não vai ter resposta sobre isso? Por que é que essa auditoria nunca é concluída? É preciso explicar isso também. O secretário Gilberto Figueiredo está correto quando aponta os erros que são cometidos pela Prefeitura de Cuiabá, pela Prefeitura de Várzea Grande, chuta a canela do Emanuel Pinheiro, que é o esporte preferido aí entre o governo de Mato Grosso, né, o governador Mauro Mendes, o secretário de Saúde Gilberto Figueiredo, o prefeito Emanuel Pinheiro. Eles parecem que se divertem com essa briga, não é isso? Tudo bem, apontam os erros que estão cometendo na vacinação, tanto em Várzea Grande como em Cuiabá. Mas também é o seguinte, dá uma satisfação sobre essa questão aí das UTIs lá de Sinop, onde, segundo o Observatório Social, morreram 100% das pessoas nas UTIs. A média nacional, eu vi outro dia, não chega a 50% de óbitos de pessoas internadas com Covid nas UTIs. Por que é que lá esse índice de mortalidade foi absurdamente alto? Sem dúvida. É preciso dar uma explicação. É preciso ser apurado. Com relação às vacinas, Lúcio, o governo do estado criou uma plataforma nova, inclusive foi anunciado numa audiência. Nessa última audiência em que, entre tapas do secretário Gilberto Figueiredo e o deputado Luiz Só entre tapas, né? Porque só entre tapas. Beijos, por enquanto, não. Só entre tapas, né? Acusações fortíssimas. Eles já estão batendo a cabeça já há alguns dias, né? Enfim, tecendo aí algumas palavras pesadas, alguns palavrões. Mas isso à parte, foi apresentada uma plataforma de controle das vacinas, que é fundamental, sem dúvida alguma, num momento como esse, em que se tem pouquíssimas vacinas e muita gente para vacinar. Até para a questão do controle do fura-fila, né? Certo. E alguns engraçadinhos furando fila. Engraçadinhos não, vai virar crime, não é? Eu vou falar sobre isso. Não é isso? Não é isso? Vai virar crime. Destaque. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse no Senado que todos os brasileiros deverão estar vacinados até o final do ano. Uma CPI pode ser instaurada para investigar a conduta do ministro durante a pandemia. O ministro foi convidado a participar de uma sessão para explicar as ações e possíveis omissões do governo em relação à pandemia. O ministro disse que a partir de março, com a produção nacional e as importações de mais imunizantes, o Brasil terá por mês 30 milhões de doses de vacinas disponíveis. Nós vamos vacinar o país em 2021, 50% até junho, 50% até dezembro, da população vacinável. Esse é o nosso desafio e é o que nós estamos buscando e vamos fazer.
A crise em Manaus foi o assunto mais tratado na audiência. O ministro rebateu as acusações de que tenha demorado para agir no colapso dos hospitais e na falta de oxigênio. Ele prometeu que o governo federal vai atuar diretamente na vacinação em Manaus. Quem vai fazer a vacinação acelerada em Manaus é o Ministério da Saúde com o Ministério da Defesa. E já está combinado. Nós vamos vacinar todos acima de 50 anos, na primeira pernada, acelerando, sem tirar dos estados. Questionado sobre a defesa que fez do tratamento precoce, afirmou que não estava se referindo ao uso de cloroquina. Falo para os médicos que estão me ouvindo. A palavra tratamento, para mim, em algum momento, era ir imediatamente ao médico para ser atendido. Compreendo hoje que tratamento, talvez nem todos compreendam, tratamento é um protocolo médico definido ali, o tratamento, a entrega do medicamento, o acompanhamento, isso é tratamento. Aqui no Senado já existem assinaturas suficientes para abrir uma CPI para investigar a atuação do ministro Eduardo Pazuello diante da pandemia. Quem decide pela abertura ou não de uma comissão parlamentar de inquérito é o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco. Nós temos uma guerra contra a Covid. A guerra é contra a Covid. Ela é técnica de saúde, ela é técnica, ela não é política. Se abrir a segunda frente, política e técnica, vai apertar. Bom. Espera aí, então é o seguinte, então não pode ter CPI, é isso? É o que o ministro Pazuello colocou, né? Tem as assinaturas suficientes, mas não pode abrir a CPI, porque senão a parte política complica a parte técnica. Falou, nós vamos vacinar lá no Amazonas. E aí? Por que é que deixou faltar oxigênio lá então? O Ministério da Saúde sabia. E essa questão de teve tratamento... parlamentares do Amazonas que cobraram ele nessa audiência. Exatamente, essa questão de tratamento que o ministro fala é conversa fiada. Espera aí, desde quando algum cientista, tá? Não é negacionista, desde quando algum cientista disse que a cloroquina era um remédio eficiente ou eficaz para combater o coronavírus? Desde quando? E aí é o seguinte, aí usaram dinheiro público do Sistema Único de Saúde, lá na Fiocruz, para fabricar a cloroquina. E aí? Bom, não merece CPI, não precisa de CPI então. Primeiro com relação à questão do oxigênio no Amazonas. O governo do Amazonas recebeu 18,5 bilhões de reais do governo federal. Mas o ministro da Saúde soube que ia faltar oxigênio, apesar do dinheiro. Não foi incompetência do governo federal, foi incompetência do governador que prendeu o secretário de Saúde lá no Amazonas, Lúcio, tá? E também queriam afastar o governador do Amazonas por incompetência. Concordo com você aí, eu concordo com você. O que eu não concordo, professor, eu concordo o seguinte, olha, receberam uma montanha de dinheiro, receberam. Não fizeram o que deveriam fazer? Não fizeram. Tem que ir para a cadeia? Tem que ir para a cadeia. Agora é o seguinte, o que eu não concordo é quando a mais alta autoridade da saúde do país, uma coisa é em cima dos bandidos, a outra coisa é deixar a gente morrer. Por exemplo, se o ministro da Saúde soube com 10 dias de antecedência que ia faltar oxigênio em Manaus, ele tinha que tomar uma providência. Não podia fazer de conta de que não estava acontecendo nada. Os bandidos roubaram o dinheiro da saúde, tudo bem. Abre um processo, manda prender, vai para a cadeia, entendeu? Agora, uma autoridade não pode ficar sabendo que um crime vai ocorrer. Uma coisa não justifica a outra, né? Uma coisa não justifica a outra, nesse aspecto aí. Seu destaque. Bom, meu destaque é com relação aos... Nós tivemos várias denúncias desde o início da distribuição das vacinas no Brasil, já era de certa forma previsível isso, né? Os fura-filas, nós tivemos aí dermatologista tomando vacina, tivemos aí tricologista que faz implante capilar tomando vacina, pessoas que não deveriam estar tomando vacina, e foram denúncias no Brasil todo. Pois é, ontem foi apresentado no Congresso um projeto de lei que criminaliza exatamente a questão do fura-fila, não só da vacina da Covid-19, mas todas as outras vacinas. E tem um nome isso, infração a plano de imunização. E essa infração é de até 3 anos, né? De 1 a 3 anos de detenção e multa.
E não o mais interessante não é só para o fura-fila, mas para o agente de saúde também, que possa vir a cometer algum tipo de corrupção. Como aquela que nós vimos aí, de certa forma, rodando nos grupos do WhatsApp, que não é fake news. Aquilo lá é verdade, aconteceu num estado brasileiro, não vou dizer aqui para não, né? Mas de certa forma aconteceu no estado brasileiro em que as pessoas idosas iam tomar vacina e não tomavam absolutamente nada. Ainda eram espetados. Ainda eram espetados, né? A orientação de medida para se vacinar é de meio ml. Muitas vezes a pessoa não vê a quantidade ali na seringa, acha que é um volume maior de vacina e não é. É só meio ml que é o orientado pelo Ministério da Saúde. Mas muitas pessoas foram enganadas por conta exatamente disso. Só que esses profissionais de saúde, que a meu ver não são profissionais, né, são malandros por natureza, são corruptos. E esse crime também está previsto nesse projeto de lei, o crime de corrupção. O projeto cria também outro crime, o de corrupção em plano de imunização. Diz assim, ó, pelo texto, o crime é cometido por quem se vale do cargo para benefício próprio ou alheio com o objetivo de infringir a ordem de prioridade de vacinação ou afrontar, por qualquer meio, a operacionalização de plano federal, estadual, distrital ou municipal de imunização. Nós tivemos casos, inclusive, de agentes de saúde, não aqui no estado do Mato Grosso, pelo menos até agora, né, não se tem comprovação de nada. Existem suspeitas de que que estavam sendo cooptados, de certa forma, para levar a vacina a determinados grupos privilegiados em festas fechadas de 4, 5, 6 casais, para que isso pudesse ser ofertado ali para as pessoas que participavam desses jantares, né? Então, é algo que está previsto em lei agora, tem que ser votado no Congresso, tem que ser votado, passar pelo Senado ainda, mas agora, de certa forma, é crime. E também o crime de peculato de vacinas. O texto ainda cria uma forma qualificada do crime de peculato. O Código Penal já pune o funcionário público que rouba e que desvia dinheiro e bens para em proveito próprio ou alheio. A proposta estabelece prisão de 3 a 13 anos e multa se a apropriação ou desvio ou a subtração for de bem ou insumo médico, Inclusive, atestado médico falso, né? Ou de certa forma orientando para dar uma certa prioridade para aquela pessoa para tomar vacina, um atestado falso também será crime e a pessoa será punida exatamente para isso. Eu vejo um projeto como esse, como muitos outros em nosso país, é um projeto muito bom, muito prudencial e oportuno, sem dúvida alguma, considerando a quantidade de fura-filas e a quantidade de oportunistas que nós temos aqui no Brasil. Inclusive, eu citei aqui o caso da filha de um médico renomado em São Paulo, Lúcio, renomado. Não vou citar o nome, porque toda hora ele escreve artigos, sabe? O cara renomado. A filha dele não é médica, não é nada. Botou o jaleco orientado, põe o jaleco de médico e foi tomar vacina, rapaz. Um dos melhores hospitais do Brasil, foi tomar vacina. E tomou vacina e aí postou que tomou vacina. Está entendendo? Né? E aí, claro, nas mídias sociais acabaram pegando ela, como pegaram outras pessoas também. Tá? Então, na lei, no papel, é muito bom, como muitos outros projetos. Vamos ver se na prática funciona. Não, mas aí é o seguinte, olha, se a gente for a fundo, né, a gente precisa, mesmo naquilo que não é bom, a gente tem que tentar buscar algo de positivo, né? Tem que ser otimista. Por exemplo, tem um ponto positivo aí, tem o crime aí, né? O crime de quem fura a fila, não é isso? Mas tem um lado positivo aí, né? De conscientização, né? Porque é o seguinte, hoje as pessoas querem mostrar que tomaram a vacina. Até pouco tempo atrás elas queriam mostrar que não iam tomar a vacina. Agora todo mundo quer. Não, isso que eu estou dizendo. Agora todo mundo quer. Tem um ponto positivo aí para ser utilizado, né? Você vê que as pessoas já estão começando a tomar a segunda dose, Lúcio, né? E você não mais postando. Não. E você não vê, você viu alguma publicação dizendo, fulano teve uma sequela grave de alguma coisa? Não teve, até agora, olha, já foram vacinadas 4 milhões e 500 mil pessoas no Brasil, 2,8% da população brasileira, né? E a perspectiva é que até junho, 50% da população brasileira e até final do ano, os outros 50%. Deixa eu colocar aqui algumas participações. Bom dia, bancada. Lúcio, o STF não disse que o governo federal era responsável pela injeção de dinheiro? Pela injeção de dinheiro, os gestores estaduais e municipais são os responsáveis pela gestão em seus estados e municípios.
Valdir, do CPA. Não, eu concordo com o Valdir, eles são responsáveis. Se errarem, devem ser punidos, né? Se merecer cadeia, devem ser presos. O que eu disse aqui, e destaquei isso bem aqui em relação à fala do professor Haroldo, é o seguinte, é que uma autoridade, né? Alguém investido no poder público, se tiver conhecimento de que algo grave, né, pode ocorrer com o cidadão, ele tem que agir. Por exemplo, o que eu coloquei é que o Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, não poderia ter feito ouvidos de mercador, né, feito cara de paisagem, quando ficou sabendo que ia faltar oxigênio lá em Manaus, porque isso aí é o seguinte, ia matar. Não, e tem um detalhe importante. Matou. E tem um detalhe importante para que nós possamos ser justos também na fala, né? Na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, o Toffoli foi claro, olhando nos olhos do presidente Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte, o Supremo, isso Toffoli, o Supremo nunca interferiu nesse sentido de responsabilidade. Nunca interferiu nessa questão da responsabilidade com relação à Covid-19. É responsabilidade de todos os entes com relação a esse enfrentamento. Mais gente falando sobre este assunto. Bom dia, Nayara. Lúcio, fora do normal, o presidente Bolsonaro mandou dinheiro para a Amazônia. Ele não tem culpa do caos no Amazonas. O professor Haroldo está correto nisso. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que estão desviando o foco do assunto. Eu estou falando aqui outra coisa. O presidente Bolsonaro mandou o dinheiro. Aliás, mandou para os estados e municípios uma montanha de dinheiro. Muita gente desviou esses recursos, né? Então é o seguinte, isso tem que ser investigado. O Ministério Público tem que atuar nisso. Eu quero registrar aqui um outro aspecto aqui do Ministério Público. Se esse pessoal roubou, tem que ser preso. O que eu estou dizendo é o seguinte, uma autoridade não pode saber que vai faltar oxigênio, que gente vai morrer e ficar quieto, não tomar atitude. Este é o problema, né? No caso de crime, tem um nome isso, né? Jurídico, né? Tem um nome jurídico, quando alguém sabe de um crime e que pode ocorrer, que mortes podem ocorrer e não toma atitude. Prevaricação? Prevaricação, né? E vou registrar aqui, até porque tem aspectos interessantes. O deputado José Medeiros saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro nas críticas que foram feitas aí na última quarta-feira pelo chefe do Ministério Público aqui de Mato Grosso, que analisando aí a atuação do presidente Jair Bolsonaro na pandemia, falou que ele é insensível, desumano, terraplanista, né? Aí o deputado federal José Medeiros, que é um apoiador assim... Incondicional. Incondicional, né? Obrigado, professor, do presidente Jair Bolsonaro, falou, olha, o chefe do MP faz aí o trabalho de serviçal para o governador Mauro Mendes, né? E diz que isso daí ninguém espera isso do chefe do Ministério Público, que ele não fala como procurador, né? Mas como um serviçal do governador. E aí ele coloca o seguinte, olha, eu até acionei, né, o José Medeiros, a consultoria jurídica do meu gabinete para a gente formular um projeto de lei nacional em termos de nomeação dos chefes do Ministério Público, para que possa ser de outra forma, que não precise do aval dos governadores, porque o cara fica devendo favor. Só uma dúvida, eu não me lembro, se vocês se lembrarem, me ajudem aí. Alguém se manifestou quando Augusto Aras foi indicado chefe do Ministério Público Federal pelo presidente Jair Bolsonaro? E só para encerrar, Nayara, é interessante aqui a observação do José Medeiros. Ele fez uma comparação de Mauro Mendes com João Dória. Falou assim, olha, se notar bem, o Mauro Mendes é a cara do João Dória, que é o governador de São Paulo. Se perceber, né, se reparar, parece que os dois, olha só, engoliram um livro do Sebrae. Essa é a declaração. Foi muito declaração aqui do José Medeiros, né? Dizendo o seguinte, que o discurso é o mesmo, aquela coisa impostada, né? Não dá para saber quem são eles realmente, porque os dois são produtos do media training, é uma coisa montada, mas o que é interessante aqui é o seguinte, olha, os dois parece que engoliram um livro do Sebrae. Gente, só para a gente encerrar esse bloco com os dados da Covid-19, já estava esquecendo aqui, vamos à tela então com os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde.
Mato Grosso aí registra 230 mil casos, com 216 mil pessoas que se recuperaram. Infelizmente, a gente chega à marca de 5.401 óbitos por esta doença e o leito de UTI 68,69%, né, disponíveis. Nas últimas 24 horas foram notificadas 19 mortes e 1.173 novas confirmações da Covid aqui no estado. Bom, vamos para um breve intervalo, mas antes eu quero só registrar isso aqui do Luciano, do Alto Araguaia, porque ele está falando da questão das escolas, que 99% das escolas do estado não têm aparelhos tecnológicos necessários para as aulas online. E aí ele traz aí, né, essa péssima qualidade, uma realidade vivida pelas pessoas no estado inteiro. Ele que é de Alto Araguaia. Será que livro do Sebrae resolve? Vamos aqui para o intervalo, na volta tem mais a notícia de frente.